Olá, pessoal! No nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer dois modelinhos de sapatinhos de bebê. Nós vamos dividir esse vídeo em parte 1 e parte 2. Nós vamos deixar o modelo de carrinho nessa parte 1 e o modelo de leãozinho, que vai ser o azul, lá na parte 2. E aí nós vamos ter a versão canhotos e a versão destros. Esse tamanho de sapatinho aqui, nós vamos fazer de 2 a 3 meses. A solinha com cerca de 10 a 10 centímetros e meio de comprimento. E nós vamos trabalhar com 3 fios de cleia. Vocês podem trabalhar também com 2 fios de ane ou com 1 fio de ane e 1 fio de cleia, ok? E a agulha que nós vamos trabalhar também vai ser a 1,75 milímetros, porque eu quero que, mesmo a gente trabalhando com 3 fios de cleia, eu quero que o meu ponto fique mais fechadinho, mais justinho, para a gente ter uma solinha um pouco mais firme. Então, vamos pro vídeo. Aqui eu já tenho os meus 3 fios. Eu escolhi um tom de vermelho mais claro, um tom de vermelho mais, um tom de cereja. Eu vou tentar ajustar aqui um pouquinho a claridade do vídeo, porque eu acho que ficou estourando a luz aqui. E aí vocês dizem aí nos comentários se a iluminação ficou legal. Aqui nós vamos começar fazendo 12 correntes. 3. Sempre tomando cuidado para não deixar escapar uma pontinha do fio. Sempre tendo a certeza de que nós estamos tecendo todos os fiozinhos, para ele não ficar com um fiozinho solto, que senão ele vai ficar com uma aparência de arrepiado, não vai ficar uma peça bonita. 12 correntinhas para iniciar, e aí nós vamos fazer mais 2 correntinhas para nós fazermos a viradinha aqui. Vamos pegar uma laçada, vamos introduzir a agulha no terceiro elo da correntinha, e aqui nesse mesmo pontinho, nós vamos trabalhar. Nós ficamos aqui como se nós tivéssemos 2 pontos altos na mesma base. Então, nós vamos pegar uma laçada e vamos fazer mais um pontinho alto nesse mesmo pontinho de base. E aí, nós vamos continuar fazendo um ponto alto em cada elo da nossa correntinha. Para nós começarmos a trabalhar a parte do centro da nossa solinha. Então, aqui nós vamos manter sempre um ponto em cada elo da correntinha, sempre tomando cuidado para a gente não pular uma correntinha, para ele não ficar com um furo no meio. Porque a gente quer os pontos assim bem juntinhos, os pontos bem fechadinhos. Cheguei aqui na pontinha, no pontinho aqui do final da minha corrente, eu vou trabalhar aqui 3 pontos altos nesse mesmo pontinho aqui para fazer a virada lá da ponta, que é o que nós vamos dar aquele formato ovalado para nossa solinha. Então, ó, com 3 pontinhos, eu já comecei a arredondar ela aqui em cima. E aí, eu vou fazer mais 2, totalizando 5 pontos. À medida que vocês forem fazendo 3, 4 pontinhos, ele vai ficar mais difícil de furar aqui esse pontinho. A gente tem que fazer um esforço, porque é o que vai dar esse arredondado na peça. E aí, aqui nós já viramos. E aí, nós vamos começar a fazer a outra lateral agora. Vou pro próximo pontinho, sobre ele também eu vou fazer um ponto alto, trabalhando o outro lado dos pontinhos que nós trabalhamos lá no início. Nós trabalhamos aqui uma lateral dos pontos, agora nós vamos trabalhar o mesmo ponto, porém pelo outro lado.
E vamos fazer esse mesmo arredondadinho lá na outra ponta. E nós vamos seguir essa sequência até nós chegarmos lá no final, na outra pontinha, para nós termos esse formato. Eu vou abrir a peça para mostrar para vocês, para nós termos esse formato ovalado. Ela vai ficar com esse arredondado nas duas pontas. Chegamos lá no final da nossa carreirinha. Lembram aquele pontinho que lá no início nós fizemos 3 pontinhos na mesma base? Nós vamos continuar aqui com mais 2 pontinhos na mesma base para nós terminarmos de arredondar aquele pontinho, para ele ficar igual a essa parte aqui de baixo. Então, aqui nós vamos fazer no mesmo pontinho de base, nós vamos fazer mais um ponto alto. E mais um. Então, aqui eu já cheguei mais pertinho do primeiro ponto que eu fiz. Vou dar uma puxadinha para ajeitar. E vou introduzir a agulha aqui e fechar com um ponto baixíssimo. E aí, nós temos as duas pontas arredondadas. Então, agora nós vamos trabalhar mais 3 carreiras para nós termos a largura e o comprimento que a gente precisa. 3 correntes para subir. E aí, nós vamos começar a trabalhar, novamente, um ponto alto para cada pontinho na base. Vocês percebem aqui que quando eu faço o segundo ponto alto, eu tô ficando com um espacinho aqui. Ele tá ficando com uma abertura. Então, eu vou desmanchar esse segundo pontinho alto e vou fazer ele aqui mais próximo, no mesmo pontinho de base. Porque a gente não quer que a peça fique com buraquinhos. A gente quer a nossa solinha bem fechada. E aí, nós vamos seguir. Sempre, nessa parte das pontinhas, na parte onde nós vamos arredondar, nós vamos focar os aumentos nessa parte, principalmente nessa curva, quando nós terminamos a parte reta e iniciamos aqui a parte arredondada, a gente vai focar os aumentos aqui, e não exatamente aqui na ponta, no final. Então, os nossos aumentos vão ficar preferencialmente aqui e aqui embaixo. Porque aí nós vamos ter a peça mais redondinha, com um formato mais bonito. Se a gente fizer o aumento somente aqui na ponta, a gente vai estar focada mais em alongar a nossa peça. E aí não é isso que a gente quer. Aqui na lateral, essa parte reta, aqui não tem muito mistério. Aqui a gente vai continuar fazendo um ponto alto para cada ponto na base. Se vocês optarem por fazer dessa forma como eu fiz, de colocar 3 fios e uma agulha menor, no caso eu coloquei uma agulha de 1,75 milímetros, ele vai ficar um pouquinho mais difícil de tecer. Vocês veem que tem uma certa dificuldade na hora de introduzir o ponto aqui, você tem que fazer um pouquinho de força com ele. Mas eu acho que para uma peça de bebê, principalmente para sapatinho, é o ideal para que ele fique mais fechadinho. Mas se vocês preferirem trabalhar com uma agulha de 2 milímetros, também pode. Ele vai ficar um pouco mais aberto, mas vai ficar uma peça mais molinha, uma peça mais macia. Aí vocês fazem como vocês preferirem. Aqui eu cheguei no finalzinho da parte reta e já iniciando aquela curvinha da ponta. Então, eu vou focar os meus aumentos aqui. Eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. E aí, eu vou entrar na curvinha. Aqui, eu vou fazer apenas um ponto. No próximo ponto, eu vou trabalhar 2 pontos na mesma base.
E lembrando também de vocês marcarem a direção dos pontos. Então, aqui, se eu fiz 2 pontos no último pontinho, aqui quando eu terminar a minha curvinha e chegar no primeiro ponto aqui do outro lado, eu vou fazer o aumento também na mesma direção, para que eu fique com o aumento aqui e aqui do outro lado na mesma direção. Chegamos aqui no final da carreira, a mesma coisa. Cheguei próximo do último pontinho, eu vou fazer mais um ponto alto aqui no meio, para ficar mais próximo possível do primeiro pontinho que nós fizemos na carreira, que são aquelas 3 correntinhas. E aí, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Eu vou começar a terceira carreira, novamente, 3 correntes para subir. E começar novamente o mesmo esquema, sempre fazendo o aumento no início da curvinha e procurando manter um ponto para cada ponto da base. E aí, nós vamos fazer essa e mais uma carreira. Para esse tamanho que nós precisamos, que é de 2 a 3 meses, ele tem entre 10 e 10 centímetros e meio de comprimento. Então, neste pontinho aqui, nós vamos precisar de 4 carreiras. Aí, depois de pronta, a nossa peça vai ficar dessa forma. Aqui nós temos aquela primeira carreirinha que nós fizemos, segunda, terceira, quarta. E aí, nós vamos fazer o parzinho, sempre dando uma conferida, quando a gente terminar, verificando se as duas partes estão na mesma largura e do mesmo comprimento. E aí, agora, nós vamos começar a tecer a lateral do nosso sapatinho. Para a lateral, a gente vai trabalhar com 2 fios. Aqui nós vamos começar a trabalhar a lateral do sapatinho, e aqui eu vou trabalhar com 2 fios, pode ser 2 fios de Cléa ou um fio de Anne. E aí, eu troquei a agulha, agora eu vou trabalhar com a agulha de 1,25 milímetros. Nós vamos começar prendendo o fio aqui na lateral. Aqui eu posso fazer um nozinho só, porque eu vou arrematar o fio por cima dessa emenda. E aí, nós vamos começar a trabalhar um ponto alto em cada pontinho alto da carreira anterior, com a diferença que aqui a gente não vai fazer o aumento nas laterais, justamente para que ele encolha um pouquinho aqui nos cantos, para ele formar a paredinha aqui da lateral. E aí, nós vamos trabalhar isso por 3 carreiras. Essa é a parte mais fácil, porque a gente só vai repetir os pontinhos altos das carreiras anterior, só fazendo um pontinho alto sobre cada um dos pontos da nossa sola. Aqui é a parte onde eu já tinha arrematado o fiozinho da sola, onde eu terminei. Já arrematei, passando ele por 4, 5 fiozinhos, por 4 ou 5 pontinhos, até a pontinha dele sumir. E agora, nós vamos passar sobre ele, para ele ficar bem escondidinho ali. Aqui é sempre importante eu trabalhar com o lado avesso da sola, voltado para mim, porque quando eu virar a minha peça, o lado direito que eu tô trabalhando a paredinha vai ficar aqui na lateral, e a gente vai ter esse lado mais bonitinho aqui pro lado direito. Se vocês forem fazer um sapatinho mais fechado, vocês podem fazer o contrário. Deixar essa parte mais bonitinha aqui pra fora, aparecendo, e essa parte do avesso da sola vai ficar escondidinha aqui dentro, já que o sapatinho é fechado. Aqui nós terminamos a lateral do nosso sapatinho. Então, nós temos aqui a solinha com as 4 carreiras e as 3 carreirinhas aqui da lateral. Aqui o fiozinho onde nós terminamos a peça, nós vamos arrematar prendendo esse fiozinho aqui pelo lado avesso da peça, passando ele totalmente pelo pontinho anterior,
Geralmente a gente pode passar por 3 ou 4 pontinhos, ou até essa pontinha desaparecer entre os pontos, porque assim a gente não vai ter perigo da peça se desmanchar. Então, aqui eu fiz até o meu fiozinho sumir. Essa pontinha aqui, se sobrar uma pontinha que não dê pra gente continuar, aí a gente depois pode passar uma colinha aqui, ou a gente pode cortar essa pontinha. Então, aqui nós temos a base do nosso sapatinho. Aqui, para esses modelos que nós vamos trabalhar no vídeo 1 e no vídeo 2, nós vamos fazer a lateral desse do carrinho, nós vamos fazer ele todo em vermelho, o fundo e a lateral. Esse do leãozinho, nós fizemos a sola em azul e nós vamos fazer essa lateral aqui em branco. Se você preferir, também pode fazer a lateral continuar no azul, que vai dar pra gente manter a mesma combinação de cores, porém ele ficando um pouquinho diferente. No caso aqui, eu optei pelo branco. Então, nós vamos fazer os 4 pezinhos, dessa mesma forma, fazendo as 3 carreirinhas aqui na lateral. E aí, eu retorno com vocês pra gente dar continuidade aos nossos modelinhos. Então, agora, com o nosso sapatinho com a lateral pronta, nós vamos trabalhar essa parte do peito do sapatinho. Nós vamos fazer ela separada e depois nós vamos prender com pontos baixos ou costurando com a agulha de mão. Para essa parte, nós vamos trabalhar também com 2 fios e com agulha de 1,25 milímetros. Então, nós vamos começar fazendo 12 correntinhas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, nós vamos trabalhar toda a nossa peça com pontos baixos. Então, eu vou introduzir a agulha no terceiro elo da corrente e vou fazer o primeiro ponto baixo. E aí, eu vou repetir um ponto baixo em cada um dos elos da nossa correntinha. Nós vamos trabalhar dessa forma até o nozinho inicial lá que nós fizemos lá no início da nossa correntinha. Aqui eu cheguei no finalzinho, o último elozinho da minha correntinha, e aí eu vou virar a peça, vou fazer mais uma corrente para subir, vou introduzir a agulha naquele último pontinho baixo que nós fizemos, e vou fazer um ponto baixo. E vou repetir novamente um ponto baixo em cada pontinho baixo da carreira anterior. Nós vamos trabalhar aqui 3 carreiras de pontos baixos, pra gente iniciar. Nós vamos sempre iniciar por essa parte menorzinha, que é essa parte aqui da frente. Então, eu vou completar aqui as 3 carreirinhas, sempre mantendo sobre aquelas 12 correntinhas que nós fizemos lá no início. Aqui eu terminei as 3 carreirinhas. Na próxima carreira, nós vamos fazer um aumento no início e no final. Então, aqui eu vou fazer uma corrente, vou introduzir a agulha no primeiro pontinho e vou fazer um ponto alto um ponto baixo sobre ele. E eu vou fazer mais um pontinho baixo nesse mesmo ponto. Então, são 2 pontos no primeiro pontinho da carreira. Os pontos seguintes, nós vamos manter um ponto para cada pontinho da carreira anterior até o penúltimo. Nós vamos fazer aqui um aumento a cada três carreirinhas, até a gente ter a largura ali do nosso sapatinho. Lembrando que esse aumento, pessoal, vai mudar de acordo com o tamanho do sapatinho que vocês forem fazer. Mas esse aqui normalmente é o tamanho que a gente mais faz, principalmente para quem vende aí sapatinho, geralmente é o tamanho mais pedido. Aqui nós chegamos no último ponto, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos
dentro daquele último pontinho. Então, aqui vocês percebem que as pontinhas já tiveram um aumentozinho, ela já ficou maiorzinha. Para a próxima carreira, nós vamos repetir. Então, aqui, sobre os dois pontinhos que nós fizemos de aumento, nós vamos fazer uma correntinha para subir, vamos fazer um ponto baixo sobre o primeiro ponto e um ponto baixo sobre aquele segundo pontinho, que lá embaixo a gente colocou na mesma base. E aí, a mesma coisa, nós vamos manter um ponto para cada ponto da carreira anterior. Lá no final também, a gente prestar bastante atenção para não pular nenhum pontinho, para nossa peça ficar bem fechadinha. Um pontinho em cada um dos pontinhos da base. Cheguei aqui nos dois últimos. A gente sempre dá uma puxadinha nele aqui, para o ponto ficar abertinho, para ficar mais fácil para a gente fazer a contagem desses pontos. E a terceira carreira, nós vamos repetir novamente essa sequência. Uma corrente e um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior, mantendo até o final. Então, aqui recapitulando, nós fizemos 12 correntes, trabalhamos 3 carreiras de pontos baixos, fizemos uma carreira com aumento no início e no final, e trabalhamos mais 2 carreiras. Então, nós temos aqui um total de 6 carreiras. Na próxima carreira, nós vamos fazer, na sétima carreira, nós vamos fazer mais um aumento. Uma correntinha no início, 2 pontos baixos no primeiro ponto da carreira. Nos pontos seguintes, nós vamos repetindo um ponto baixo para cada um deles, até nós chegarmos lá no penúltimo ponto. Cheguei no penúltimo ponto, aí eu vou ajeitar aqui o meu último pontinho, e dentro dele eu vou trabalhar os 2 pontos baixos. Essa é a nossa sétima carreira, e é a última carreira de aumento que nós vamos fazer. A partir daqui, nós vamos continuar as próximas carreiras. Eu virei a peça, pego uma laçada, e vou trabalhar um ponto sobre cada um dos pontos baixos da carreira anterior, e aí aqui eu vou manter essa largura. A partir daqui da 8ª carreira eu não vou mais fazer aumento, e aí eu vou manter essa largura até eu completar 15 carreiras. Então, a partir daqui, essa sétima carreira foi o último aumento que nós fizemos. A partir da 8ª até a 15ª carreira, nós vamos manter essa mesma largura aqui. E aí eu vou fazer um corte no vídeo e retorno com vocês quando tiver as 15 carreirinhas prontas para a gente fazer a emenda. Aqui eu já tô chegando no final, então aqui a gente já pode retirar essa marcação. Eu vou dar uma puxadinha nela aqui, para ela encaixar certo na altura que a gente quer. E aí, nós vamos fazer os últimos pontinhos. Os últimos pontinhos fechando. Aqui no último pontinho, eu gosto de fazer 2 nozinhos. E aí, nós vamos voltar o fio por uns 3 ou 4 pontinhos, pra gente arrematar. Pra gente arrematar bem o fio. Terminei. Nós vamos cortar o fio. E aí, a gente pode virar a nossa peça.
Essa pontinha aqui que sobrou, daquela linhazinha, nós vamos fazer um acabamento aqui, depois nós vamos fazer um pontinho baixo, então esse fiozinho vai ficar escondido. Caso seja um modelo que a gente não vai ter esse acabamento, a gente pode voltar aqui. E aí, com a própria agulha de crochê, a gente prende essa sobra do fio. Lá onde nós fizemos as costuras, nós vamos introduzir o ganchinho da agulha no fio da costura. E aí, a gente puxa essa sobrazinha da linha por dentro dele. Passei aqui pela terceira vez, então agora a gente já pode cortar o excesso da linha. E o nosso pontinho tá arrematado. Nós vamos fazer os dois pezinhos. E aí eu retorno com vocês pra gente fazer a parte branca, aqui o que seria o para-brisazinho do carro. Terminadas aqui as 15 carreiras, eu vou fazer mais uma corrente, vou cortar o pontinho, e aí aqui a gente não precisa arrematar, a gente pode deixar com esses fiozinhos, porque como a gente vai costurar, a gente vai esconder essas pontinhas. E aí aqui, eu tenho já aquela solinha com a lateral. Então aqui, a gente vai fazer uma marcação nela da seguinte forma. Aqui no centro da solinha, aquela correntinha que nós fizemos lá no início, quando nós começamos a nossa solinha, é por ela que a gente vai usar como referência para a gente dobrar ao meio. Então, aqui, conferir as laterais. E aí, aqui nós vamos ter a marcação do meio da nossa peça e o meio aqui das pontas, a frente e as costas. E aí, aqui, em uma das pontas, a gente vai fazer uma marcação pra gente marcar o meio da frente. Ela não tem exatamente o lado da frente e o lado das costas. Ela vai ter agora porque a gente vai fazer essa marcação. Então, eu vou escolher um dos lados e vou fazer essa marcação aqui, que vai ser o centro da minha frente. E aqui, eu vou medir o meio da minha peça. Ela tem aqui 11 centímetros e meio. Então, eu vou marcar aqui no 6,5, aproximadamente, mais ou menos a metade. E aí, eu vou fazer uma marcação aqui, que eu vou pegar as duas partes. Uma marcação em uma ponta e na outra. Que aqui vai ser o limite da parte da frente. Aqui vai ser a parte coberta, a parte da frente, e aqui a parte das costas. E aí, outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer, na hora de prender aqui a frente, é virar, eu vou virar agora a minha peça pelo avesso. Porque como ele é um sapatinho fechado, eu vou deixar essa parte do avesso do crochê virada para dentro, e a parte que vai ficar mais visível é o lado direito, para ele ficar um sapatinho mais bonitinho. Então, aqui eu vou pegar aquela partezinha da frente que nós fizemos, vou dar uma dobrinha nela, marcar aqui o meio daquela parte mais fininha, a parte onde nós começamos com as 12 correntinhas. Eu vou ver como a gente trabalhou ela virando a peça, fazendo uma carreira, virando para fazer a outra. Então, essa peça aqui, ela não tem um lado direito e um lado avesso. A gente vai escolher aqui qual lado que você acha que tá mais bonitinho. Eu acho que esse aqui tá mais bonitinho. E esse a gente vai colocar voltado para dentro, que vai ser o nosso lado direito. E aí, aqui eu vou puxar. Vou introduzir a agulha aqui, onde eu fiz aquela marcação do meio. E vou puxar um fiozinho. E vou passar por aqui, prendendo aqui aquele fiozinho que nós marcamos o meio. Aí, agora eu vou prender o meio do peito do sapatinho com o meio ali da frente, porque aí a minha peça vai ficar centralizada.
E aqui nós vamos prender as pontas, pra gente ter certeza de que ela vai ficar retinha aqui quando a gente calçar o sapatinho, quando o bebê calçar o sapatinho. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, eu vou prender. Vou introduzir a agulha aqui no último pontinho baixo que a gente fez. Vou pegar uma das pontas do fiozinho. Se você tiver um marcador de fio, você pode fazer isso aqui também com o marcador de fio. E se você for usar fiozinho de linha, o ideal é que você coloque um tom diferente para ele ficar mais marcadinho. E aqui você pode amarrar, como a gente já pode começar diretamente pela costura. Aqui a gente pode introduzir a agulha, começar a fazer toda essa parte do fechamento com pontos baixos. Se você tiver mais habilidade com crochê e não tem intimidade com costura, você pode fazer toda essa parte com a própria agulha de crochê com pontos baixos. Eu vou optar por fazer com a agulha de mão, com essa agulha aqui, costurando. Aqui eu vou usar a própria linha do crochê para fazer essa costura. Vocês podem usar também linha comum de costura, vai depender do tamanho da agulha. Como a minha agulha é bem grande e tem esse furinho aqui bem grande, então ela passa tranquilamente a linha do crochê. Mas se fosse uma agulha pequenininha, eu poderia costurar aqui com linha de costura sem o menor problema, desde que seja da mesma cor do fio que a gente trabalhou o sapatinho. Então, aqui onde eu tenho a minha marcação, eu vou introduzir a agulha e vou introduzir a agulha aqui também, naquele último pontinho que a gente fez. Eu já fiz o nozinho no fio, e aí aqui eu posso tirar já a marcação. E aí eu gosto de fazer aquele pontinho que a gente costura as duas partes, e aqui no centro a gente passa a agulha pelo meio, formando um nozinho. É aquele pontinho que normalmente a gente usa, quem está familiarizado em fazer feltro, conhece bem esse pontinho. Se você não sabe costurar, não tem prática com costura, pode estar fazendo com o ponto baixo, com o ponto baixo. Vai dar certinho também. E aí, aqui nós vamos respeitar as marcações. Eu vou fazer a minha costura até aqui, onde eu fiz a marcação, sempre ajeitando a peça pra gente fazer essa costura bem na beiradinha do ponto e não deixar ela sobrar nem formar nenhuma preguinha. E aí nós vamos fazer essa costura em toda a volta até lá na segunda marcação. E aí eu volto com vocês. Então agora aqui nós vamos trabalhar com o fio branco, também com fio duplo, a mesma agulha que nós estamos trabalhando, de 1,25 milímetros. Nós vamos trabalhar aqui a parte que corresponde ao para-brisazinho do carro. Então aqui no primeiro pontinho, depois da costura que nós fizemos, o primeiro pontinho aqui, eu vou prender os meus fios e eu vou continuar aqui trabalhando por mais 7 pontos baixos. Eu vou fazer aqui um pontinho baixo, o primeiro pontinho baixo. Eu vou seguindo a sequência, trabalhando como se eu estivesse continuando essa parte do peito do sapatinho que nós fizemos. Só que o ideal é a gente fazer aqui depois dele pronto, porque aí a gente tem uma referência da parte ali onde ele foi emendado. Pra gente fazer antes de colocar aqui, esse para-brisa ficaria muito largo. Então, o ideal é a gente fazer aqui depois dele pronto mesmo. Nós vamos fazendo um pontinho baixo até o último pontinho baixo aqui, mais próximo de onde nós fizemos a costura da emenda. Aqui sempre a gente vai trabalhar com o fio duplo, ou no caso com o fio Anne, para ele não ficar tão fininho. Cheguei aqui no penúltimo pontinho,
Aqui eu já tenho a minha costura da emenda. Então aqui no pontinho anterior, o último pontinho livre que eu tenho aqui, eu vou terminar o meu ponto baixo. E aí eu vou virar a peça, vou fazer uma correntinha para subir e vou fazer um ponto baixo no mesmo pontinho que eu trabalhei, no último pontinho que eu trabalhei na carreira anterior. E aí eu venho pro segundo e vou dar continuidade. Aqui eu vou trabalhar um total de 4 carreiras, trabalhando sempre dessa forma. E aí eu retorno com vocês para a gente fazer a diminuição dos pontos. Terminadas, nós vamos fazer agora uma diminuição para nós fazermos as próximas 3 carreirinhas. Para diminuição, ao invés de fazer aqui uma correntinha e dar continuidade no mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo no ponto seguinte. E aí nele sim eu vou fazer uma correntinha para subir e vou dar continuidade, trabalhando um ponto baixo em cada pontinho da carreira anterior, só que aí eu vou trabalhar até o penúltimo ponto. E lá no penúltimo ponto, eu vou fazer também um ponto baixíssimo. Porque aí a gente vai formar aquela parte mais arredondadinha do cantinho do nosso para-brisa, para ele não ficar tão quadrado. Próximo ponto, eu tenho mais 2 pontos aqui na frente, eu vou ignorar esse último e no anterior eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou virar a peça, ao invés de fazer aquele pontinho, aquela correntinha, eu vou pegar diretamente, dessa vez eu não vou fazer o ponto baixíssimo para diminuição. Vou pegar diretamente no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. E vou novamente continuar até o penúltimo. Essa é a penúltima carreira também que nós vamos trabalhar. E aqui a gente já percebe como que essa diminuição vai dar uma suavizada aqui nos cantinhos. E aí a gente vai para a última carreira, trabalhando da mesma forma. Sobre o primeiro ponto, eu vou introduzir a agulha no primeiro pontinho da carreira e já vou fazer um ponto baixo. E aí eu vou trabalhando os pontos baixos nos pontos seguintes até o último pontinho dessa carreira. Vocês percebem que aqui também a gente não fez aquela correntinha lá no início, exatamente para dar aquela suavizada ali no final. Essa é a nossa última carreira do branco. Cheguei aqui no final e aí eu vou fazer mais uma correntinha para eu arrematar o meu fio. E aqui eu tenho a parte branca do meu para-brisa já pronta. Esse fiozinho aqui a gente vai dar o acabamento nele com o próximo passo. Nós vamos pegar novamente o fio vermelho. E aqui na lateral, eu vou começar a contornar os meus pontos altos, todos com ponto baixo. E vou contornar toda essa parte, incluindo o para-brisa, toda com pontos baixos vermelhos. Eu vou introduzir a minha agulha aqui na lateral, naqueles pontinhos altos que nós situamos aqui, nessa parte da abertura. Poderia ser do outro lado. Eu sempre prefiro começar por aqui, mas por uma questão de costume. Eu vou prender o meu fio e vou trabalhando um pontinho baixo. Um pontinho baixo para cada ponto alto da carreira anterior. Fazendo toda a volta do sapatinho. Com isso a gente vai fazer um acabamento na parte onde o bebê vai enfiar o pé
E vamos fazer um acabamento também ali na parte do para-brisa. Nós chegamos aqui no finalzinho, eu já fiz toda essa volta do calcanhar. Chegamos aqui no finalzinho, então agora a gente vai seguir normalmente. Eu vou fazer aqui a lateralzinha da parte branca do para-brisa. E aí eu vou seguir contornando essa parte branca aqui na lateral. Aqui a lateral dos nossos pontos baixos. Então, sempre mantendo um ponto, como nós fizemos aqui com 7 carreiras de pontos baixos, então nós vamos fazer aqui na lateral, vai ser um total de um ponto para cada uma das carreirinhas, porque a altura do nosso ponto baixo aqui na lateral é a mesma altura da carreira. E aqui em cima eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho baixo, contornando toda a peça. E aquele fiozinho que a gente deixou lá no início do arremate, a gente já vai trabalhar prendendo ele aqui, colocando ele aqui embaixo dos nossos pontinhos, trabalhando os pontos sobre ele já vai ficar aqui escondidinho. E aí nós vamos seguir aqui até lá na parte onde nós iniciamos para arrematar o nosso fio. Depois totalmente coberto, o nosso sapatinho vai ficar dessa forma. Totalmente contornado aqui no calcanhar e aqui na parte do para-brisa também, já contornadinho. E agora a gente vai para a parte da decoração. Agora, para a parte da decoração, nós vamos fazer as rodinhas do carro. Nós vamos trabalhar novamente com fios duplos e com a mesma agulha. Eu vou começar com o fio preto duplo e aí eu vou trabalhar 4 correntinhas. Pode ser também feito com um anel mágico. Aqui nesse caso, eu prefiro trabalhar com as correntinhas. 4 correntes. Vou unir a primeira e a última, fechando com um ponto baixo, com um ponto baixíssimo. E dentro desse anelzinho, eu vou trabalhar 10 pontos altos. Fiz ali 3 correntes para subir. E aí eu vou trabalhar mais 9 pontos altos em toda a volta desse anelzinho. Aqui os meus 10 pontinhos altos. E aí eu vou unir naquelas 3 primeiras correntinhas que nós fizemos lá no início, com um ponto baixíssimo, fechando essa carreira. Mais uma corrente para arrematar. Arrematei o meu fio. E agora a gente vai colocar o fio branco. Eu vou prender aqui o meu fio branco, próximo de onde eu fiz o arremate do preto. E aí, para cada pontinho alto que nós fizemos na carreira anterior, nós vamos fazer 2 pontos altos com o branco. Então, nós vamos trabalhar um total de 20 pontos altos. A gente vai começar também com 3 correntes para subir. Nós vamos fazer um ponto alto no mesmo pontinho de base. Pego a laçada do próximo ponto e no próximo ponto nós vamos trabalhar novamente 2 pontos altos. Aqui os 2 fiozinhos do preto e do branco, a gente já vai trabalhando os pontos altos sobre eles, arrematando. Só colocar ele aqui sobre a borda. E aí nós vamos trabalhar o pontinho alto sobre ele. E aí a gente já vai fazendo o acabamento também do nosso arremate. E aí nós vamos
seguir dessa forma, até o final da nossa carreira, 2 pontinhos altos para cada ponto alto do início. Cheguei novamente aqui no finalzinho da carreira, e aí eu vou fazer um ponto baixíssimo naquelas 3 correntinhas que nós fizemos lá no início, e fecho a minha carreira. Prendo o fio lá nas 3 correntinhas e fecho aqui com um ponto baixíssimo. E agora aqui nós vamos trabalhar 2 carreiras com pontos baixos. Vou fazer uma correntinha para subir e em cada pontinho alto que nós fizemos na carreira anterior, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer isso por 2 carreiras. Terminando aqui as 2 carreirinhas de ponto baixo, a gente vai fechar aqui com um ponto baixíssimo. E aqui, essas 2 carreirinhas de ponto baixo, elas vão corresponder aqui à lateral da rodinha do nosso carro. E aí agora nós vamos ter que fazer os pontos fechando aqui atrás para ela fazer esse efeito aqui, que essa parte aqui é a parte que a gente vai colar no carrinho. E esse buraquinho aqui vai ficar escondidinho. Então aqui, os pontos altos são essa parte da frente. Aquelas 2 carreiras de ponto baixo, elas estão aqui, ó, na lateral. E agora a gente vai fazer a diminuição dos pontos para fazer aqui a parte de trás. Então, pelas próximas 3 carreiras, nós vamos diminuir um ponto a cada 4 pontos baixos. Então, eu vou fazer um pontinho baixo para iniciar a carreira. Vou trabalhar 2, 3 e 4. O próximo eu vou pular um pontinho e vou fazer o meu ponto baixo no ponto seguinte. E aí eu já encolhi um pouquinho a minha peça. E aí esse aqui eu vou contar como 1. E vou continuar. 2, 3 e 4. Pulo um pontinho, vou pro próximo, vou fazer nele um ponto baixo e já vou seguir minha contagem. 1, 2, 3 e 4. E novamente, eu vou pular um pontinho, no próximo ponto eu vou introduzir a agulha e vou seguir a minha contagem dos 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. E eu vou seguir fazendo isso por 3 carreiras. Aqui, eu já tô chegando aqui no finalzinho da minha carreira. E eu vou manter sempre essa contagem. A cada 4 pontos, uma diminuição. Finalzinho aqui da minha carreirinha, o buraquinho vai ficar em cerca de 1 centímetro de diâmetro, pra gente ter certeza de que ele vai ficar bem escondidinho quando a gente colar. Essa parte aqui do arremate a gente vai esconder aqui dentro, porque ele vai ser colado, então esse pedacinho de linha vai sumir. E como nós precisamos de 4 rodinhas em cada carrinho, nós vamos fazer um total de 8 rodinhas. E eu retorno com vocês para a gente fazer a parte do acabamento e a colagem dos detalhes. Então aqui já com o meu sapatinho pronto, eu tenho aqui as rodinhas. Nós vamos utilizar cola quente ou cola de lantejoula para fazer a colagem. Nós vamos marcar aqui o espaço da frente. Vocês podem marcar com uma caneta ou já colocar a rodinha diretamente. Então, eu vou passar a cola quente aqui na parte do furinho. E aí, nós vamos marcar aqui a lateral. Nós vamos colar bem naquela parte da lateral, naquela parte onde nós fizemos as 3 carreiras. Ela tem que sobrar uma partezinha aqui abaixo da sola.
E aí a gente vai ter o cuidado de marcar a mesma distância do outro lado para a gente colar a próxima rodinha. E aí nós vamos fazer a mesma coisa aqui na parte de trás. Coladas as 4 rodinhas, a gente vai sempre lembrar de tirar. Caso vocês usem a cola quente, sempre lembrar de tirar esses fiozinhos da cola. E caso vocês usem a cola de lantejoula, vocês vão ter que colar um lado, aguardar o tempo de secagem para depois colar o outro, para que ela fique bem coladinha. Aqui na parte do para-brisa, eu escolhi esses olhinhos, que são aqueles olhinhos que se mexem. E aí vocês podem usar o tipo de olhinhos que vocês preferirem. Esse daqui, ele tem um pouco menos de 1 centímetro de diâmetro. E aí nós vamos marcar aqui a parte central. Colocar um pinguinho de cola pra gente centralizar bem os olhinhos. Essa parte dos fiozinhos de cola, sempre a gente remover. E agora, com tinta de tecido, a gente vai pintar aqui a parte da boquinha aqui na frente. Eu vou usar tinta para tecido nas cores preto e branco. Aqui eu vou dar uma achatadinha nessa parte onde nós fizemos a emenda. E eu vou marcar bem o centro dela, onde eu vou fazer um pinguinho com a cola branca de tecido. E aí eu vou dividir um risquinho de 1 centímetro. Então, eu vou fazer meio centímetro à esquerda de onde eu marquei e mais meio centímetro à direita. Agora, nós vamos fazer um pinguinho aqui na parte de cima, meio centímetro ao lado, e outro pinguinho meio centímetro do outro lado. E aí, nós vamos unir aqui com o pincel aquele pinguinho que nós fizemos com o risco que nós fizemos anterior, formando esse sorrisinho aqui na frente. Aí a gente vai preencher com mais tinta para ele não ficar aparecendo a parte vermelha aqui embaixo. E aí, esse sorrisinho que eu fiz aqui, agora eu vou contornar ele com a tinta preta e um pincel bem fininho de contorno. E aí, ele com o sorrisinho já contornado, ele vai ficar dessa forma. E aí, nós vamos deixar secar por 24 horas essa tinta para tecido, pra gente poder, caso seja encomenda, para você poder embalar com segurança, sempre deixa secar por no mínimo 24 horas. Então, esse é o nosso carrinho pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês preferirem, se for sapatinho para menina, vocês podem fazer os cíliozinhos aqui também, da forma que vocês preferirem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.